Fala, povo! De volta com o nosso Antenado Podcast. Lembrando que toda quinta-feira tem episódio novo no ar aqui, então você já curte, compartilha, deixa seu comentário, faz o que quiser, tá bom? Participa aqui com a gente e sempre tem um bate-papo, uma conversa, né, descontraída, descompromissada. A gente fala de tudo, inclusive nada. Se aveste não. Tá ótimo. Tá ótimo. E hoje meu convidado, eu poderia definir que ele é procurador federal, procurador Exato. da República, que ele é professor, né, de concurso público. O cara mas ele é também filho da dona Deilza, tem 5 irmãos e é pai de uma bebê reborn. Não A Diana, é reborn, não. Diana é casada com a Renata. Você disse que era bebê reborn. Fala, Thiago, tudo Exato. bom? E aí, meu amigo Eugênio, alegria tô tê-lo tranquilo. A honra é minha, meu amigo. A honra é minha. Completamente Você disse minha. pra mim que era uma bebê reborn, eu Eu acreditei. queria que ela fosse reborn. Eugênio, ela não para. Desde o primeiro Tá momento com um do ano dia, já, Diana? 1 ano e 7 meses. Caramba. Já fala tudo, já canta, já reclama, já conta história. E aí acorda de 7 horas da manhã e ela não para. Não é uma criança que ela consegue brincar parada. É andando, é correndo, é colocando a vida dela em risco toda hora. Dizem que a maior missão dos pais é evitar que a criança morra. Manter a criança viva. Manter a criança viva. Você sente que é assim? É o primeiro filho, né? É o primeiro filho. Primeiro e único? Hoje não. Tem episódios de filhos que quando nascem e são criados, eles fecham a porta de ter outro filho. Diana é uma delas. Porque ela, assim, gasta uma energia tão grande que a pessoa não pensa em ter um segundo filho. Porque se vier igual ela, aí pronto. Não dá. Não tem condições. Não dá. Ela se mexe muito. Hoje, pra eu vir aqui, eu tomei café, ela riscou todo o rosto dela. Ela pegou o Danone, jogou no cachorro, aí pegou o copo e jogou do outro lado. O cachorro é o estagiário, tá? Depois a gente vai falar sobre ele, que enquanto ele dá aula, você faz muita aula na internet, Muita aula. O estagiário tá lá dormindo, que é o cachorro. Mas o que Diana mudou na sua vida enquanto pessoa? O que ela tá te ensinando? Mudou tudo. Eu mudei toda a minha vida para receber a minha filha. Uma das coisas que eu descontinuei foi a aula presencial. Da aula presencial, que é uma coisa que muito me agrada, eu gosto muito desse contato pessoal, de conversar, de dar aula, de saber os problemas reais dos alunos. Eu já não consigo fazer, que eu tenho que ficar com ela. E eu achei importante nessa primeira infância eu ficar mais próximo dela para eu conseguir acompanhar o desenvolvimento. Então eu diminui bastante e quase não dou mais aula presencial. Sendo que todo professor tem aquela necessidade de dar aula. E eu precisei migrar toda a minha estrutura para o online. Aí foi quando eu comecei a dar aula, utilizar muito Instagram. Você criou uma escola, não é isso? Uma escola de Direito Administrativo? Escola de Direito Administrativo. Ela tem 2 anos, agora que a gente criou, desde a sua fundação. E a nossa estrutura, a nossa missão era simplesmente trazer para o aluno um conteúdo bom, profundo e direto. Porque qual é hoje o problema de ensino? Normalmente em curso preparatório, você tem duas grandes estruturas para você estudar para concurso. Você tem aqueles cursos que fazem cursos gigantescos, com PDFs gigantescos, porque eles não querem que o aluno, quando vá para a prova, tenha algum assunto não abordado. Sendo que tem um problema nisso, porque às vezes você vai estudar um conteúdo lá dentro que você não precisa, que raramente cai em prova. E o outro lado é outros cursos preparatórios para diminuir custo, reduzem muito a carga horária e o aluno não consegue ver o conteúdo todo. E aí minha ideia como professor era fazer uma estrutura pedagógica que fosse intermediária, que conseguisse dar aquilo que é essencial para o aluno fazer um concurso público. A coisa começou dessa maneira. A gente foi passando, evoluindo e a gente fez pós-graduações, a gente fez outras... Tá tudo lá nessa página? Tudo na página da escola. Qual que é o site, professor? É Escola de Direito Administrativo. Você colocando Escola de Direito Administrativo vai aparecer no Google. Nesses 3 papéis, procurador federal, pai de Diana e professor de Direito Administrativo, você também já fez, já participou de bancas, né? Fazendo questões e tal. O que você gosta mais? O que te dá mais prazer hoje? Pai. Pai? Meu pai, não tenho nem dúvida. Se eu não precisasse ganhar dinheiro para poder sustentar a casa, eu só ia ser pai e marido de Renata. Não ia cozinhar, ia ficar na academia para ficar forte e bombado para ela. Não ia fazer outra coisa. Mas você pensou que, de alguma forma,
chegar nesse lugar mudaria você dessa forma? Porque é curioso, porque eu sempre achei você muito workaholic. Aquela pessoa que gosta muito de trabalhar, dar aula, se preparar, tal, né? E de repente isso desconstrói um pouco essa pessoa. Desconstrói completamente. E assim, eu não deixei de trabalhar muito e de fazer muita coisa. Mas a gente tenta otimizar o tempo. De você dividir o tempo em espaço para você conseguir desenhar e fazer cada uma das suas missões. E aí, como hoje, você vai deslocar a sua agenda de acordo com as prioridades que você vai eleger. Hoje, a minha prioridade é minha filha, Diana. Então, todos os outros eu vou compondo para eu ficar naqueles horários com ela. Então, o primeiro horário da manhã, que ela, quando ela acorda, eu fico com ela. Quando eu vou colocar ela para dormir, sou eu que coloco. Passei o almoço e tudo, aí a gente fica todo mundo junto, toda a família junta. Hoje é prioridade. E os outros ramos, aí eu vou aqui equilibrando e fazendo as missões que eu tenho que fazer. Mas assim, o que é interessante é que hoje a gente está dentro de uma sociedade do cansaço. Sim. Porque antigamente ninguém ficava trazendo para a gente uma necessidade da gente ser hiperprodutivo. Ninguém precisava. Normalmente nossos pais, eles chegavam em casa depois do expediente, ligavam a televisão e assistiam novela, Jornal Nacional. E estava tudo bem. Sendo que hoje... Tinha até aquele soninho da tarde. Eu lembro que meus pais adoravam dormir depois da novela, ali de tardezinha. Antes da sessão da tarde. Vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. Sendo que hoje a gente não consegue fazer isso. Não. Porque a pessoa tem que exercer a profissão, que coloca dinheiro no bolso e paga as contas. Tem que estudar para alguma coisa. Tem que ter uma rede social alimentada. E tem que gerir eventos sociais, tem que fazer tudo. Aí todo mundo tá cansado. E é muito E ainda natural tem que treinar. Tem que treinar. Treinar, ir pra academia, não sei o que, ficar forte, bonito. Ficar forte. É muita exigência, eu tô cansado já. Não, então, aí você tem que decompor isso para conseguir se organizar. E nessa organização você tem que eleger prioridade. Não dá para equilibrar todos os pratos de uma vez só. Você tem que escolher aquilo que é prioridade. Se agora é prioridade você estudar para concurso, faça. Se agora é prioridade seu trabalho, faça. Agora, não dá para fazer meia boca. Ou você entra de corpo inteiro, ou você não entra. Que é um dos problemas de concurso público. E falando em concurso público, que é um assunto que você domina aí, né, a gente vai falar um pouco também da sua trajetória, como você se tornou, chegou a ser procurador federal. Mas, hoje em dia, o que eu percebo, também sou concurseiro, para quem não sabe, acho que muita gente sabe, é que é muito difícil a vida de um concurseiro. Tá cada vez mais difícil passar em concurso público, ou é impressão minha de concurseiro que não passa? Não, primeiro, vírgula, você passa, que eu sei. A gente troca umas ideias no privado e você passa. Não é mais difícil. O que acontece hoje é que, como tem uma avalanche de informações, hoje a maior dificuldade do aluno é saber filtrar o que presta. Boa. Então, o grande papel hoje do professor não é mais dar só informação, é ele ser o curador da informação que é suficiente para o aluno. Porque, na minha época de estudo para concurso, não tinha banco de questões. Não tinha como você acessar os informativos do STJ e do STF, não tinha como você ter uma estrutura adequada de estudo, não tinha mentoria. Não tinha inteligência artificial. Nem inteligência humana existia, quanto mais artificial. Não existia. Então era tudo, eu sempre falo isso, era tudo mato. Sim. Então a pessoa tinha que desbravar. Hoje tem tudo. Sendo que, como tem tudo, quando você abre sua rede social falando de concurso, sempre tem um aluno que estuda 10 horas por dia. E são horas líquidas. O que é uma hora líquida? É você tirar o tempo de ir no banheiro, de fazer o lanche, é hora de bunda na cadeira estudando. Sim. Sempre tem esse, que é o mentiroso. Né? Que ninguém consegue estudar. Existe, não existe. Aí tem o outro que, assim, utiliza coach, utiliza mentoria, e utiliza todo tipo de ferramenta. E tá todo mundo publicando na rede social. Aí, tem um negócio de flashcard, mapa mental, é tanto recurso. Tem muita coisa. Hoje tem muito recurso. Sendo que, imagine quem vai começar a estudar para concurso agora. Abre o Instagram, começa a pesquisar, começa a aparecer as propagandas e vai aparecer todo tipo de propaganda possível. Ele fica logo nervoso. Porque, assim, tem muita solução. Tem muita estratégia. Então, ele tem que escolher uma dessas estratégias. E ele já não sabe fazer. Então, ele tem que escolher um curso preparatório, ele tem que escolher um bom material, ele tem que escolher qual estratégia ele vai adotar, qual planejamento, e ele não consegue ter clareza para fazer isso. Então, esse é o principal problema hoje, é a ausência de clareza. Depois que a pessoa tem o objetivo claro, sabe qual concurso que vai fazer e começa a executar, a pessoa passa.
vai demorar um tempo. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Porque cada pessoa tem ali suas necessidades, seus problemas. Por exemplo, uma pessoa que trabalha, uma mulher que tem filhos, né? Não é a mesma coisa de alguém que está saindo da faculdade, né? E ao mesmo tempo também tem uma diferença. Por exemplo, eu comecei a estudar para concurso muito tarde. Mas eu acho que eu levo vantagem em um aspecto prático. Tipo assim, eu sei que eu estou estudando para concurso porque eu quero, não é porque ninguém mandou. Isso para mim é uma vantagem. É uma vantagem gigantesca. Né? Então, assim, as pessoas às vezes ficam dizendo, é muito velho para estudar para concurso. Tem idade? Qual a sua idade? Não, diga. Vou fazer 49. Tem pessoas que estão começando a trajetória com 50 e tomam posse no concurso com 55, com 60 anos. Sim. Como eu sou instrutor da administração federal também, eu dou aula nos cursos de formação. Quando você entra no curso de formação, que você abre os olhos para a turma, você vê gente de todas as idades. Sim. Então você pode recomeçar a vida a qualquer momento e até fazer uma transição de carreira. Você é formado em determinada área que não está tão interessante para você e você opta por fazer concurso público. E aí você faz e passa e está tudo bem. Você pode ficar feliz nessa nova profissão e nessa nova carreira. Então, a idade não é um fator que vai impedir você de passar em concurso público. Na verdade, é o contrário, porque a maturidade que a pessoa tem na tomada de decisão, ela vai fazer com que a pessoa coloque toda a energia dela para buscar aprovação. E ela sabe, primeiro, quem é maduro não se compara com os outros. Sim. Porque já passou por muita coisa na vida. Então ele não vai se comparar com um colega que está estudando mais, com um colega que está estudando menos, com aquele que passou logo ou com aquele outro que tem mais dinheiro do que ele. Ele vai aqui percorrer o caminho dele. Até porque concurso público, uma coisa que eu percebi, Thiago, me corrija se estiver errado, é que não é o mais inteligente, não é o que estuda mais, é quem sabe fazer prova. Quem tem a capacidade de fazer prova bem feito. Está ali inteiro naquele momento, que as pessoas ficam nervosas, né, pela sua preparação. São muitos outros fatores. Talvez o conhecimento, claro, é importante. Mas o que você faz com o conhecimento talvez seja mais importante do que só ter conhecimento. É a grande virada de chave. Qual é o problema? Como eu dou aula em graduação também, os alunos da graduação de Direito, eles se preocupam muito ao estudar para os concursos da área jurídica, juiz, promotor, procurador, delegado, dele dominar todo o conteúdo que está no livro, inclusive as notas de rodapé. Uau. Sendo que, para você passar em concurso, você não precisa saber mais, você precisa acertar a questão. Isso é uma virada de chave. Então, nessa situação de estudar voltado para concurso, muda todo o seu perfil de estudo. E você tem que se reconstruir enquanto estudante, porque você tem que saber muito claramente qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo é passar na prova, aí você tem que se preparar para uma prova. Você tem que fazer testes práticos, simulados, você tem que se corrigir, porque aí você consegue fazer um desenvolvimento para você voltar para o seu objetivo. Mas eu quero também aprender. Faça o seguinte, vai estudar depois da posse. Você compra o livro que você quiser e lê de maneira aprofundada. Mas qual é o problema hoje dessa situação, dessa configuração? As pessoas estão perdidas. Porque as pessoas não sabem estudar. Ninguém ensina a estudar. E eu acho que é sempre uma descoberta muito individual. Você saber como você aprende melhor, não? Claro, perfeitamente. Porque o estudo ele é algo muito individualizado. Então, se eu pegar você e dizer que minha estrutura de estudo que eu passei em concurso público foi estudar dessa forma, e se eu jogar para você, talvez isso não funcione, porque o estudo ele é muito pessoal. Então você tem que investigar o que funciona para você e o que não funciona. Por isso que hoje eu sou muito crítico de coach e mentor. Que a mentoria, o que é que ele faz? O mentor, ele pega o que funcionou para ele, e se eu estou falando do mentor de boa fé. Tá. Porque o de má fé, ele vai dizer como você fazer sem nunca ter passado. Aí esse daí é o pior. Esse é o charlatão. É o charlatão, né? Aí não funciona. Mas aquele que passou, ele vai pegar o método que funcionou para ele e tentar replicar em você. Sendo que às vezes o método dele não funciona em você. E aí você vai pensar que você é burro. Porque já que o método dele funcionou para ele e não funciona para você, aí você fica... O problema sou eu. Pois é, sendo que às vezes não é. Eu tenho uma memória, a minha memória é mais auditiva. Então eu funciono muito bem escutando um áudio. Olha, eu também. Pois é. E aí você vai gastar sua energia estudando. Eu adoro estudar na academia. Eu sou muito louco, gente. Eu boto um fone de ouvido,
as pessoas pensam que eu estou curtindo o som, é uma aula. A mesma coisa enquanto eu estou dirigindo, eu ouço muita aula, né? Exato. Claro, hoje eu já tenho autonomia, depois de um tempo, com PDF eu consigo lidar bem, ler bastante coisa, mas eu gosto muito, para mim fixa muito ouvir, né? E aí tem pessoas que gostam de ver mapinha, essas coisas, né? Isso. Não é isso, cada um tem um estilo, é o que fala, um é sinestésico, é isso? É isso, mas aí a gente tem uma coisa que a gente precisa conversar, que é o seguinte, você lê e você ouve seus podcasts, suas aulas. Como é que você consegue medir a quantidade de informação que você aprendeu? Fazendo questão. Mas você consegue mensurar? Por exemplo, você estudou um capítulo de um livro escrito. Depois você escutou. Você consegue dividir para saber se o que funcionou melhor foi lendo ou foi ouvindo? Não, aí não chega a esse requinte de controle, não. Mas precisa. O nome disso aí é uma técnica de estudo chamado retorno, que os americanos chamam de feedback. Sim. E tudo isso de estudo, se algo pode ser ensinado, ele pode ser melhorado. E por que o estudo é tão importante para as universidades americanas, inglesas, europeias e brasileiras também? Porque isso vale dinheiro. Porque se eu consigo reduzir o tempo que alguma pessoa consiga aprimorar e se transformar em um expert, isso vale rios, milhões, bilhões de reais. Então, se eu tenho uma curva de aprendizado de uma determinada especialidade em 5 anos e com técnicas de aprendizado eu reduzo para 2, você reduz o custo de uma maneira significativa. Então, para o aluno de concurso, como é que isso funciona? Você dominando técnica de estudo, você consegue diminuir sua aprovação. Qual a consequência disso? Você reduz o tempo de aprovação, você gasta uma quantidade menor de dinheiro, porque você não vai se matricular nesse ou naquele concurso, comprar mais livros. Mais material. Você vai aprender a estudar. Então, a ideia é você ser aprovado rápido. Então, você estudando técnicas de estudo, aprendendo o que funciona, você consegue mensurar. Porque uma das verdades que eu ouvi muito, inclusive de você, de Assis, de outros professores lá do IAP, é que quem estuda para concurso, se não desistir, vai passar. Mas aí você tem que saber que é possível passar com menos tempo. Exato. Que é exatamente usando essas técnicas. Exatamente. Mas não é só. Veja só. Imagine a seguinte situação. Você está estudando há 1 ano, você não obtém resultado, nenhuma aprovação. Se você não conseguir se avaliar e saber onde você está errando, você vai passar 5 anos. Você vai passar 10 anos até a chegada do momento que você desiste. Pode ser que você desista, pode ser que a pessoa desista. Porque isso aí é uma falha muito grande de avaliação de diagnóstico, de como a pessoa está e para onde a pessoa quer ir. Então, é necessário que ela saiba fazer uma avaliação. E aqui uma dica rápida para o pessoal que está ouvindo de casa. Para você fazer uma avaliação, para você saber onde é que você está, você pega a prova do concurso que você quer fazer, você faça ela em casa, como se fosse um domingo desse de concurso, e aí você vai ter o resultado global, percentual. Acertei 70%. Isso daí é o seu resultado global. Ele diz pouca coisa, porque só diz o geral. Aí você tem que dividir as matérias, saber o seu índice de acerto por matéria. Porque aí vai apontar suas fragilidades. E aí nesse momento é que você tem que desenhar o seu planejamento para atacar o seu ponto fraco. Porque aquela matéria que você tem um índice de acerto de 20%, essa daí que você tem que estudar mais. Aquela que está 80%, aí você só vai colocar horário suficiente para você manter o conhecimento que você tem. Sim. Já naquelas que são frágeis, aí você vai equilibrando até que você vai alcançar a sua aprovação. Para você deixar isso ainda mais eficiente, você pega a minha matéria, por exemplo, direito administrativo. Aí o índice de acerto seu é 20%. Aí dentro dos 20%, quais são as matérias que você está acertando mais e errando? Aí você pega princípios, organização, licitação. Aí você mensura o percentual em cada uma delas. E aí você vai naquelas matérias que você tem fragilidade. Então, naquela matéria que você acertou 80%, 20% foi de alguma matéria que você não domina. Aí você vai lá descobrir com essa matéria que você não está bem para você melhorar. Se você fizer essa estrutura, não tem erro. Você vai ser aprovado. É o estudo racional. Tem que ser racional. Nossa cabeça ela só consegue gerenciar aquilo que consegue medir. Se você está estudando e você não consegue medir, você não está indo para nenhum lugar. Não tem como o vento ajudar um barco que não sabe para onde quer ir. Então, é necessário que você mensure, que você faça medições. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar, porque eu acho que eu vou ter acesso ao boletim, mas tinha umas notinhas vermelhas lá no Salesiano. Muito. Parece que você não era boa, era um 5. Não. Como é que o cara tem 5 no Salesiano, um boletim cheio de nota vermelha e vira procurador federal?
Vou explicar mais ou menos. Qual o segredo? Vou explicar mais ou menos com um episódio que minha mãe, Dona Deilza, foi no supermercado e encontrou minha professora de religião. E nesse encontro, a professora de religião faz aquela cara perguntando: Adeilza, e Tiago? Tipo perguntando, onde é que ele tá? Provavelmente preso. Provavelmente, assim, desempregado. Aí, isso anos depois? Isso anos depois. Tem uns 5 anos isso. Tá. Aí minha mãe disse, Tiago virou procurador federal. Ato contínuo, a professora quase que cai. Disse, como foi isso? Não é possível. Não é possível. Como? Me explique aí. Por quê? Você não era um bom aluno? Eu era um péssimo aluno. Eugênio, eu ficava em recuperação desde a alfabetização. Então, alfabetização, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série. Tudo em recuperação, em todas as matérias. Não era em uma matéria, era em todas as matérias. Chega na sexta série, reprovação. Aí eu continuo, 7ª, 8ª, aí primeiro ano, segundo e terceiro. Tudo aqui é reprovação, com notas péssimas. Inclusive, no meu boletim, que você vai colocar daqui a pouco, tem notas 5 no final, que é basicamente o conselho acadêmico da escola empurrando, que era o salesiano. Quando a sua nota está redondinha com 5, foi porque você tirou uma nota abaixo de 5 e o conselho escolar foi lá e arredondou e empurrou. Tinha isso? Tem. Ainda tem hoje. Ainda tem hoje. Porque os professores, mas isso é em toda escola. Os professores se reúnem para saber o perfil do aluno. Como é que é o Eugênio? Ele é um aluno dedicado, ele só se deu aqui muito bem. É tipo nota por comportamento, quase. Quase isso. Fica a possibilidade, o potencial do aluno. E eu era um aluno que só passava em educação física e em religião. E minha mãe me chamava de atleta de Cristo. Deus é uma figura. Não, é uma figura. Aí tem, assim, logo após terminado, né? Eu com esse histórico fui fazer vestibular. Naquela época nem era vestibular. E eu fui fazer, e não era nem um tempo tão longo assim, o pessoal não pensar que eu não tenho há 60 anos a idade de Assis. Então, anos 99, 2000, eu faço o vestibular de Direito da UFRN e não passo. Chego em casa, vou conversar com minha mãe. Episódio esse na cozinha, ela lavando a louça. Eu disse, mãe, faça o seguinte, pague um curso preparatório para o vestibular nesse próximo ano, que eu vou fazer vestibular novamente. Ela nem olhou na minha cara, continuou lavando a louça e disse assim, Tiago, vamos ser sinceros, você não tem capacidade para passar na UFRN. Eu não vou desperdiçar um ano aqui do seu tempo, nem tampouco o meu dinheiro, para você fazer vestibular, para você ser reprovado no final do ano. Vá fazer o vestibular em alguma das universidades particulares, na época eram 2, que era a UNP e a FARN, que agora é UniRN. Pois da bem, qual você também já sou professor de pós-graduação. Exato. E aí o que acontece? Fui fazer o vestibular da UNP. Eram 4 turmas, 2 de manhã e 2 à noite. Fui fazer o vestibular e eu não passo. Eu fico na 9ª suplência. Nossa! Para você ver a qualidade de aluno que eu era. Depois de entrar no curso, aí virou um pouco a chave, porque o curso de Direito ele tem uma situação interessante. Ele zera a sua vida de estudante. Porque você não precisa de nada do ensino médio. Você só precisa de português e quer saber ler. Mas você não precisa de matemática, você não precisa de física, você não precisa de biologia, você não precisa de química. Começa a sua vida. E aí foi um recomeço. E foi a partir daí que eu comecei a estudar, a olhar, a observar. E eu comecei a ver. Comecei a fazer alguns concursos públicos nessa época. E colecionar reprovações. Porque eu era um aluno muito ruim. Primeiramente, eu não sabia estudar. Então, eu estava vendo e estava olhando aquelas pessoas que passavam e que estudavam. O que é que esse pessoal faz que eu não faço? Então, vamos ver. A gente tem que colocar alguém assim, como um coelho, para você saber o que é que a pessoa que deu certo está fazendo e o que você não está fazendo. E aí fui investigar. E nessas investigações, uma das pessoas que antigamente tinha uns fóruns, que era o Correio Web de concurso, aí lá um dos fóruns, um dos alunos colocou, tem um livro do professor William Douglas, Como Passar em Provas e Concurso, que é um livro muito bom. Aí eu comprei o livro e fui ler para aprender a estudar. O livro mudou a minha vida. Que legal. E aí, simplesmente, ele diz como é que você deve... E é interessante você falar isso, porque, por exemplo, você falou que era um aluno ali, né, mediano... Não, mediano é muita boa fé sua, para baixo. Eu era aquele aluno inteligente, que eu prestava atenção, tirava notas boas, mas eu nunca também aprendi a estudar, porque eu era tão seguro.
E foi mais ou menos o que aconteceu com o concurso para mim, assim. Eu achava que eu era bom e que ia dar certo. E até deu. Um dos primeiros que eu fiz, eu passei. Mas depois eu vi que eu não sabia estudar. E eu acho que essa é a maior dificuldade, tanto de quem é bom aluno, de quem não é, que é saber estudar para concurso. É muito objetificado ali a forma, né, que você tem que descobrir. A Universidade de Melbourne, ela fez um estudo com 170 mil pessoas. Não foi com 30, não. 170 mil. Para saber o que funciona e o que não funciona. E o que funciona? Aí ela mensurou, ela colocou assim em uma escala, apontando o que funciona muito bem, o que funciona de maneira intermediária, o que funciona num nível muito baixo. Veja só, ler e reler texto é uma das técnicas mais ruins que tem de estudo. Grifar é outra técnica que o estudo revelou que é muito ruim. Eu nunca tive vontade desse negócio de grifar, nunca, graças a Deus. Mas ler e reler e grifar, hoje, é o que o pessoal mais utiliza. Eu não gosto de reler também. Gente, eu acho que eu tô dando sorte, porque eu só leio uma vez. Mas a leitura tem que ser uma única leitura. Ela tem que ser uma vez para você aprender. Não adianta você esgotar um conteúdo se você não aprendeu, porque você está perdendo tempo. E aí, no final do estudo, ele apontou que os testes práticos e a prática simulada são as formas mais eficientes de absorção de conteúdo. O que é um teste prático? Teste prático é resolver questão para concurso público. Certo. Agora, não é só resolver questão, porque você pode resolver questão de todo jeito e toda forma. Sim. É você saber o que você está fazendo. Primeiro, você tem que selecionar bem a questão para atacar suas fragilidades, como eu falei ainda há pouco. Mas não só, você vai resolver a questão. Você resolve a questão, você tem que saber o assunto que você está vendo. E naquele assunto, você errou, aí você tem que montar um caderno de erros, para você não errar mais aquele tipo de questão. Você acertou, mas por que você acertou? Porque qual o problema hoje? Os aplicativos hoje de questões de concurso, que é o que concursos e o Tec Concursos, tem os comentários. Sim. Aí o aluno, ele vai olhar a questão, ele não sabe a resposta, ele não quer buscar a resposta, e ele vai no comentário de alguém que colocou. Isso é a mesma coisa de estar lendo. É ineficiente. O que ele tem que fazer ao resolver questão ele olha a questão e tem que olhar no material dele, onde é que está a resposta daquela questão, porque aí ele aprende, ele absorve e coloca na memória de longo prazo. E faz conexões, né? É isso. Sendo que as pessoas, se eu disser, é só resolver questão que dá certo? Não. Você tem que saber resolver as questões. Porque caso contrário, você vai estar apenas trazendo a leitura para dentro da resolução de questões. E não funciona. Também não vai funcionar. E outra é a prática direcionada. A prática direcionada é você fazer resolvendo problemas práticos. O estudo para concurso nisso aí é complicado. Não dá para fazer. Por exemplo, se você aqui for dar aula de comunicação na universidade, e aí você vai dar aula de como fazer um podcast. Você fez um podcast. Então, isso daqui, essa rotina, você vai conseguir explicar melhor do que uma pessoa que leu sobre fazer. Porque você sabe os problemas que envolvem montar, o convidado que às vezes atrasa, às vezes a entrevista aqui é mais longa do que o habitual. Sim. Então, isso é uma prática direta. Aí essa prática direta, você coloca na sua memória de longo prazo que nunca mais na sua vida você esquece isso. Que é a mesma coisa no caso, eu imagino que um professor que todos os dias dá aula sobre aquele assunto, ele não vai esquecer aquilo nunca. Não. Né? Porque ele está passando para os outros, que até eu acho que é uma das formas de aprender melhor. Quando você tem a capacidade de ensinar aquilo que você está estudando, significa que você aprendeu. Sensacional, é a melhor forma hoje. Mas nem todo mundo pode ensinar todas as matérias. Então, apesar de ser a melhor forma hoje de você absorver conteúdo, não é recomendável num planejamento que busque uma aprovação. Porque se você for ensinar todas as matérias, você não vai conseguir estudar todo o conteúdo necessário do edital. Aí você não vai passar. Simplesmente você não vai passar. Quem nunca estudou para concurso, Tiago, qual é o conselho, a recomendação que você daria? Porque hoje, eu sempre digo isso, é curioso, eu já estou há 3 anos nessa vidinha de concurseiro, mas parece que a cada ano tem mais concurso, parece que está num boom muito grande, parece que cada ano é o melhor ano, e eu não sei, tem hora que eu fico doidinha, tanto concurso, TCU, Polícia Federal, não sei o que, gente, eu vou fazer o quê? Muita coisa. Saiu o TCU hoje. Eu vi. Hoje. 40 vagas em Brasília, quero não. Então, não quero 15 mil reais por mês. O que é que acontece? A máquina administrativa ela é gigantesca. E as pessoas se aposentam, passam em outro concurso público. Então, o Estado brasileiro ele tem que repor essas vagas. Então, todo ano vai ter sempre concurso público, porque é uma coisa natural. Todo mundo fala que todo ano não vai ter mais concurso público. Isso é uma grande mentira. E, às vezes, o pessoal utiliza essa desculpa também para não estudar.
Porque é bom ficar confortável no lugar onde ele se encontra, porque você estudar para concurso público é desconfortável. Mas, assim, tem uma quantidade absurda de vagas. Hoje, assim, a pessoa começando o estudo para concurso. Comecei hoje e eu quero ser aprovado. Para onde eu vou? Se você quer uma aprovação rápida e você precisa mudar a sua estrutura financeira, você está muito apertado, está desempregado, está passando por dificuldade, você tem que escolher um concurso público que você consiga uma aprovação rápida. Concurso público com aprovação rápida é concurso de segurança pública, Sim. Polícia Militar, Bombeiro Militar. Mas aí tem uma questão da idade, né? Até 35 anos, normalmente, porque tem algumas variações em algumas legislações estaduais. Carreira de segurança pública, concurso municipal e concurso estadual. Sim. Não a gente adianta. tem muitos agora. A gente está em Parne, IDEMA, que mais? CESAP vai ser domingo, né? Então, assim, tem muito concurso para fazer. Então, a pessoa, para ser aprovado rápido, tem que segurança pública, concurso estadual e concurso municipal. Não adianta. E aí, a maior dificuldade do aluno, que é o seguinte: vai abrir concurso do INSS. Sim. Abriu. Vai abrir concurso da Polícia Rodoviária Federal. Aí todo mundo quer esse concurso porque chama muita atenção. Sendo que o cara de primeira viagem, dificilmente ele vai conseguir uma aprovação no primeiro concurso. Porque veja a equação. Você, gente, você está estudando para concurso, você já verificou os seus erros, já verificou os seus acertos e você está corrigindo em cada concurso os seus problemas. Por exemplo, eu hoje já não estudo mais tanto constitucional, administrativo, que são matérias que o pessoal está começando a estudar. Exato. Sendo que, veja, esse cara que vai começar agora, se ele for competir com você no concurso, é uma competição desigual. Porque você já sabe suas falhas, você já estudou, você já revisou, você só vai resolver mais questões. Ele está começando do zero. Então, seria uma mentira eu dizer para ele que ele vai ser aprovado no primeiro concurso, porque provavelmente ele não vai ser. Porque ele não sabe nem quais são as fragilidades dele, nem quais são os erros dele. Então, o que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que saber e montar um planejamento de aprovação e não ser aprovado no próximo. Porque o que causa mais ansiedade hoje no aluno é que ele quer ser aprovado no próximo concurso. Porque ele está desempregado e ele precisa passar no próximo para ganhar dinheiro. Isso daí é a fórmula certa para não dar e não funcionar. Então, ele tem que ter um planejamento de 1 ano para ser aprovado. E aí, dentro de 1 ano, ele consegue fazer vários concursos e corrigir os erros. E ele consegue aprovação ao final. Aí, é isso que é para ser feito. E voltando um pouco àquele caminho do percurso. Sim. Depois de concluído o curso de Direito, aí eu fui advogar. Eu nunca pensei em fazer concurso público. Nunca na minha vida. Nunca pensei. Eu era advogado e era feliz. Eu gostava do que fazia. Até o momento que eu conheço minha esposa. Na época, namorada. Que é advogada também, Renata, né? Ela era engenheira. Ela é engenheira? Ela era engenheira química, era. Aí, depois, ela fez Direito e é advogada hoje. E aí, o que é que aconteceu? Eu queria casar. Como um homem apaixonado e tudo. Eu disse, vamos casar. Ela disse, Tiago, você não tem condições hoje de bancar uma família. E as mulheres pegam pesado com você, sua mãe, sua esposa. Tem que ser. E bateu, assim, de uma maneira muito direta. Ó, se você eventualmente quiser casar, você tem que sustentar uma família. Sendo que o profissional liberal, qualquer que seja ele, ele tem uma janela de tempo para montar um nome, ter uma estrutura financeira razoável para você fazer. Sendo que eu queria casar logo, eu já não tinha mais tempo. E ela disse, olha, eu quero casar daqui a 2 anos. Seja com você, seja com outro. Então resolva. Foi nesse momento. Foi aí que eu acordei. Ou é agora ou nunca. Ou agora ou nunca. E foi nesse momento em que eu, 2007, dezembro de 2007, eu saio do escritório sem uma roela no bolso. Não tinha dinheiro. Minha família é uma família de classe média, que é assim, batalha para bater as contas, né? Sim. Então, não tinha possibilidade de eu ficar em casa estudando, sendo bancado pelos meus pais, que não dava certo. E aí, sendo que eu fui para casa. Eu fui para casa e aí apareceu a oportunidade de eu substituir um professor no Policursos, na final da Policursos, que foi o primeiro curso preparatório aqui de Natal. Sim. Que o professor tinha passado para delegado federal. Aí eu era estagiário do local onde ele trabalhava, ele era oficial de justiça. Aí ele liga, Tiago, eu sabia que você tem interesse em dar aula. Será que você não quer me substituir? Eu nunca tinha dado aula. Sendo com muita afoito, como eu disse, eu vou. Olha não porque eu não tinha medo, eu tinha muito medo de fazer isso. Mas porque, como eu tinha saído do escritório, não tinha dinheiro, eu precisava de alguma coisa para bancar meu estudo. E aí eu fui lá para Policurso começar a dar aula. Então, antes de passar em concurso, você começou a dar aula?
Comecei a dar aula antes de passar em concurso. E foi nesse momento que começou a minha carreira de professor. Foi exatamente na Policursos, a carreira de professor de concurso público. Sim. Sendo que a Policursos, hoje ela não mais existe, porque ela, assim, estava frágil financeiramente e é chegado o momento em que eu dando aula, empolgado, recebendo meu dinheirinho, a empresa quebra e eu não recebo meu dinheiro. Eu não tenho dinheiro sequer para pagar meu celular. Aí, nesse momento, eu cheguei e fui entrar nas universidades, fazer os concursos e tudo. E aí, fui para a Uni. Foi quando eu comecei a ensinar na graduação. E aí, eu fiquei até ser aprovado. E aí, eu fiz o meu planejamento. Isso nós estamos falando do ano 2008. No ano 2008, eu fiz o planejamento para ser aprovado na janela de 1 ano. E aí, eu fiz meu planejamento, estudei o que precisava fazer. Você fez para delegado, né? Você chegou a fazer, foi o primeiro concurso público que eu fiz, que eu teria aptidão para passar. E aí, para você ver como as coisas são interessantes na vida da gente. Eu me lasquei nesse concurso. No pior sentido. Porque eram 100 questões. Das 100 questões, eu fiz 88. Eu fiquei entre os primeiros. E precisava, nesse momento, eu fazer na prova dissertativa apenas 5 pontos. Eram 93 vagas. Com a nota da prova objetiva, somando, é uma soma aritmética simples, não tinha peso nem nada, e eu estava dentro das 93 vagas. Sim. Aí, o que foi que aconteceu? Aconteceu de eu não conseguir tirar 5. Eu tirei 4,88. Uau! 4,88. E aí eu fui reprovado, sendo que eu já tinha contratado personal, eu já tinha comprado tênis. Eu tava igual ao Rock Balboa. Fazendo abdominal, fazendo barra, correndo. Eu acho que eu chorei mais pelo exercício que eu fiz e não serviu para nada do que pela reprovação. Pois bem, a lágrima enxugada, vamos ver o que é que acontece no outro dia com o espelho. A banca cobra conteúdo que não estava no edital. Aí todos os candidatos entram na justiça. Todos os candidatos entram na justiça. Confusão grande. Grande. E todo mundo ganha. Só uma pessoa que não ganha. Eu. Mentira. Eu. A única pessoa que não ganhou a liminar para participar da segunda etapa fui eu. E aí não consegui. Vida que segue. Todo mundo entrou. E eu fui o único que não entrou. O único que não entrou nesse concurso delegado. Aí continuo estudando. Porque tinha uma coisa melhor para você. Aí, eu vou explicar ainda a história do delegado. Que ainda tem outro capítulo. Aí eu faço concurso de promotor, eu passo. E aí eu fiz também uma prova objetiva muito boa, faço uma dissertativa. Na prova prática, eles cobram um assunto que o STF tem um entendimento. Aí esse entendimento é sobre união estável, paralela, mais de união estável. O STF sempre diz que não pode você ter 2 uniões estáveis, é só uma. A outra é concubinato. Aí não pode, não é caracterizada. E eu disse isso. A banca disse que não. Sendo que, como o Poder Judiciário diz que o Poder Judiciário não pode rever o mérito da banca, minha nota ficou baixa. Aí eu saí de uma classificação razoável para nomeação e fui para 109. Nomearam até o 107. Caramba! Nomearam até o 107. E tudo isso aí eu estou explicando a história que aconteceu depois, mas as aprovações todo o ano de 2008. Passei para auditor federal de controle. Esse concurso aí eu passei em primeiro lugar, que auditor federal de controle do IF. Foi o primeiro cargo que eu exerci. Aí passei também a analista do Ministério Público da União, aqui, assistente jurídico do município de Natal e procurador federal, que é o cargo que eu sou hoje. Foi tudo dentro dessa janela de 1 ano. Eu acho que eu estava pressionado pela minha esposa dizendo, olha, 2 anos, senão eu vou casar com outro. Se não dança. Então, assim, foi dentro de 1 ano. Deu certo. O episódio delegado. Chega o ano de 2018. Veja, a ação que eu entrei foi em 2008. Em 2018, liga a Procuradoria-Geral do Estado para mim, dizendo, Tiago, tudo bom? Veja, a sua ação transitou em julgado e o juiz determinou que a gente realizasse o seu TAF. Agora? Eu já era procurador. eu já estava na última referência da carreira, procurador de categoria especial. Eu disse, não, cara, não quero mais. Então, assim... Isso quanto tempo depois, Tiago? 10 anos. Caramba! 10 anos depois. 10 anos depois. 10 anos depois. 10 anos. Vem aqui fazer o TAF, que agora você pode ser delegado. Eu não ia quero mais não. Não, pois é. E assim, para você ver como o tempo ele passa muito rápido. Eu abri assim, o aplicativo da Administração Federal para ver algumas contra-cheque, essas coisas. Aí tá lá, parabéns. 15 anos de serviço público.
já são 15 anos que eu estou aqui no Serviço Público Federal. E passa muito rápido. E uma das coisas mais interessantes nessa trajetória de professor, procurador e tudo, é que, como eu era um aluno muito ruim, eu nunca tinha imaginado o cenário de ser professor primeiro. Eu não imaginei, isso aconteceu. E uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu é eu, assim, numa determinado dia de semana, uma quinta-feira, final de expediente, eu recebo uma mensagem dizendo: professor, tudo bem? Aqui é do CESP. Eu sou fulana de tal, eu recebi o seu nome por indicação de outros professores e eu quero convidá-lo para participar da equipe de professores do CESP dos próximos concursos. O senhor tem aptidão? Como elaborador de prova, de elaborador questão? de prova. Ah, então é você o culpado daquelas... Tem um ódio de prova, se é sim ou não, uma errada. Não tem como acabar com aquilo, não, gente. Não é justo. É uma excelente técnica para avaliação. Não é porque eu tenho necessidade de marcar a questão. E mesmo quando eu não sei. Rapaz, tem uma técnica profunda de aprendizado do outro lado, na elaboração da questão. Eu imagino. Que é técnica de elaboração de item, o que basicamente a banca faz, os professores fazem. A gente quer saber se você sabe. Então, para saber se você tem conhecimento... É genial. É ruim para uma pessoa no meu perfil, mas é genial esse tipo de questão. A forma como eles colocam... Realmente, você tem ali um equilíbrio de 50% de sim e não. Então, assim, você acaba realmente pegando quem sabe o conteúdo. Exato. Isso é um resultado. Sendo que lá no CESP, hoje eu não estou mais como professor, porque eu montei a minha escola e existe incompatibilidade de você ser professor e você dar aula, né? Questão ética e tudo. Aí não dá para fazer. Mas eu fiquei extremamente feliz com esse episódio, porque você ingressar na maior banca de concurso público que tinha, e que tem ainda hoje... Ainda é uma das maiores, né? Exatamente, é uma das 3 maiores, junto com a Fundação Carlos Chagas e a Fundação Getúlio Vargas. Aqui dali eu fiquei muito lisonjeado. Muito, 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 muito feliz. Aí você vê, com esforço contínuo, a coisa ela é transformada. Porque eu nunca imaginei, na minha vida, botar os pés no CESP. E aconteceu. Hoje eu não estou lá porque eu quis montar a escola e tudo, mas vez por outra eles me aperreiam. Professor, volte. Vamos continuar aqui conosco. O que, Tiago, você acha que falta nessa sua trajetória, que de alguma forma você sonha ainda, um sonho que você tem? Qual que seria, assim? Agora, o meu sonho mais imediato é terminar meu doutorado. Você ainda está terminando o doutorado? Dia 20/6 agora é a banca de qualificação. Dia 20 de junho agora. Você está falando sobre o que no doutorado? É direito econômico. Direito econômico. A direito econômico eu estou falando sobre aspectos de improbidade administrativa por violação de ato republicano. Discurso de ódio, racismo, assédio sexual. É um tema bem emergente e necessário, né? No nosso país. É bem interessante. É a forma de comunicação. Aliás, eu acho que no mundo inteiro, né? A forma como a pessoa divulga a informação, porque hoje a gente não está mais na era da verdade, porque o jornalismo aqui, ele traz a informação. Sim. Sendo que tem algumas situações, como por exemplo o entendimento do STF, dizendo que o comunicador ele pode se comunicar sem ser jornalista, aí trouxe um problema de gestão da informação, de gestão da verdade. E a própria internet, né? Hoje todo mundo de alguma forma produz conteúdo, né? A pessoa não é mais só receptora. Mas a pessoa, ela consegue manipular a informação. Claro. Ela consegue filtrar para dar um determinado viés. E para fins de dar acesso à informação... É o que a gente chama da era da pós-verdade. Exato. Então, uma das preocupações no doutorado é falar sobre isso, essa pós-verdade, e como existe alguma janela de contexto para existir alguma regulamentação, algum tipo de controle, para assim também não ficar demasiadamente aberto. Mas aí você entra logo em seguida numa barreira. Controle e a censura... Né? Então, eu acho que talvez seja esse o grande desafio de se pensar em controle. A gente já teve até algumas iniciativas nesse sentido, mas nunca chega num lugar porque as pessoas já acham controle e a censura. Pois é, a situação não é só de controle ou não, porque tem algumas situações que elas são equivocadas. Imagine uma notícia falaciosa, uma mentira, escancaradamente uma mentira. O Estado tem que ter 2 opções. E a opção que ele vai adotar tem que ser aquela que se volta à proteção máxima da Constituição, no caso, a liberdade de expressão. Então, se nós temos uma viabilidade e uma possibilidade de indenizar, para você respeitar a liberdade de expressão, talvez
essa seja a janela mais adequada. De você deixar a pessoa falar o que deseja falar e, eventualmente, arcar com as consequências. arcar com as consequências. Sendo que tem algumas informações que elas são extremamente complexas. Como, por exemplo, difusão de nazismo, ato antissemita. Que já é entendimentos do STF contrários a isso. Exato. No ano 2021, próximo ao feriado de Tiradentes, tinha grupos no Telegram, bem como no antigo Twitter, hoje X, dizendo que iam fazer atentados em escolas públicas e universidades públicas. Aí, veja, o Estado brasileiro ele tem poucas alternativas. Uma delas é derrubar isso. Sim. Derrubar essa informação. Se alguém publicou dizendo, olha, vai ser dia tal um ataque, tem que tirar isso imediatamente da rede social. Então, isso aí já não tem como você admitir uma liberdade de expressão. Você tem que ali ficar sopesando, né, os princípios. Né? Se agora o que é que está em jogo, que é mais importante e mais urgente, é a segurança das pessoas. Exato. Né? Sendo que aí tem um outro problema. Essas grandes redes de mídia, redes sociais, o Facebook, o Google, não são daqui, o Telegram, não querem seguir nossas regras, nem nossas leis. Como é que a gente faz para derrubar um grupo de Telegram que troca a imagem de pedofilia? Como é que a gente atua nisso? Como é que a gente consegue derrubar? É somente só o juiz determinando para o aplicativo não funcionar aqui. E aí, mas aí, ainda assim, tem a maneira de contornar. Aí a pessoa instala um VPN, que migra o seu IP para um outro local e consegue acessar. Esse é o problema que o Estado brasileiro tem hoje. E as organizações criminosas utilizam hoje esses meios de comunicação também. E cria uma dificuldade adicional. Então, a situação ela não é simples, a situação é extremamente complexa. Não existe assim... E acho que envolve até a questão da soberania, né, do país, aí está comprometida com essas grandes big techs. E aí é o problema adicional que a gente está tendo hoje com inteligência artificial. Porque como é que funciona a inteligência artificial? Você vai jogando informações, que é o input, você joga a informação, vai alimentando o banco de dados, e aquela empresa gestora da inteligência artificial, ela tem hoje algo que é mais precioso, que é dados, informação. Então, se você... Ela pode definir tendências, ela pode dizer para onde as pessoas vão no consumo, nos gostos, nas doenças, em tudo. Tem tudo lá. Tudo, informação estratégica. Então, é necessário que o Estado brasileiro ele se preocupe com isso e desenvolva um IA nacional, com um banco de dados nacional. Ele pode utilizar até os modelos que já existem do Facebook, que é o Llama, pode utilizar o do Google, que é o Gemini, pode utilizar o ChatGPT. Ele traz para cá, faz um banco de dados aqui para que isso funcione. Inclusive, o Estado brasileiro ele contratou o IFRN para desenvolver a IA brasileira, que está sendo desenvolvida aqui. Depois seria interessante você convidar o professor que coordena esse projeto, porque eles estão desenvolvendo uma IA aqui para o Estado brasileiro. Eu participo dando o assessoramento jurídico, como eu sou procurador-chefe lá, e assim, é uma situação extremamente interessante está sendo construída. Porque isso é aspecto de soberania nacional. Porque imagine eventualmente aqui, todos os países estão utilizando hoje. E é uma informação estratégica, e o pessoal utiliza para fazer a máquina da economia girar. Tem muita empresa que depende disso hoje, se simplesmente tirarem o acesso do Brasil. Pronto, tirou. Como é que o Brasil vai dar uma resposta a isso? Tem que ter uma outra dele que possa dar uma resposta imediata. E é isso que tem que ser construído. Então, é essa janela. Então, nós estamos hoje em um momento que é um momento complicado. Porque, veja, nós temos hoje várias revoluções. Aconteceu várias revoluções industriais. A primeira, ela demorou muito tempo para trazer impacto. Essa agora, a revolução da tecnologia da informação, que é a quarta revolução, ela vai trazer impacto significativo em várias profissões. Várias profissões deixarão de existir e serão substituídas por outras que vão nascer. Engenheiro de prompt, para você saber conversar com a IA. E aí tem um problema interessante, que é algo que os pesquisadores estão apontando. Vai ser o primeiro momento na história da humanidade que a pessoa que é mais velha vai ter uma aptidão melhor para conversar com a tecnologia do que as mais novas. Porque como é que é o prompt? É você conversando com a máquina. Então, se você tem pouco conhecimento e pouca estrutura de linguagem, você não consegue dar o comando adequado. Então, quem é mais velho e quem tem mais base, ele consegue conversar melhor com a IA do que uma pessoa mais nova. Como, por exemplo, uma das minhas aulas, eu preparo os slides e tudo com base no movimento impressionista de Van Gogh. Aí eu peço para ele desenhar, as imagens ficam muito bonitas,
E aí, quando eu faço, eu tenho que saber que existe esse movimento. Sim. De pintura e de arte e tudo. E aí você consegue construir dessa maneira. Então, você tem que ter acesso a esse tipo de informação. Então, você quando vai dialogar com a máquina, você tem que ter a informação para que ela te consiga dar a resposta Porque adequada. ela tem tudo lá. Você tem que dizer o que é que você precisa dela e da maneira mais detalhada possível, né? Mais ou menos essa capacidade pronta. Tiago, rapidinho, pegar algumas coisas. Um lugar em Natal que você gosta? Ponta Negra. Ponta Negra. Mas não tá achando ruim não as coisas lá? Como é que tá essa coisa para você? Não, a praia de Ponta Negra é o bairro. Porque é o meu bairro. Ah, tá. É o meu bairro. Não é a praia, então não é o bairro de Ponta Negra. Bairro. E o que é que você tem de memória de lá do bairro que você acha bacana? Andar de bicicleta, correr nos calçadões, eu morei durante muito tempo em Capimacio e mudei recentemente para Ponta Negra. Então aqui dali eu sempre gosto muito de andar a pé, eu e minha esposa, de ver as pessoas, ver os amigos, conversar, sentar no bar, tomar uma cerveja. Já dá para fazer isso em Ponta Negra? Dá. Aí passa um amigo, dá a mão, Tiago, ou então um aluno, professor. Aí isso é muito, muito, muito bom, é muito gostoso. Tem alguma coisa que te irrite? Tira do sério? Tem. Agora, assim, me tirar do sério tem que ser uma coisa muito, 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 muito bem feita. Porque eu sou muito ponderado. Eu não consigo sair muito, muito do sério, não. Mas uma das coisas que mais me irrita em concurso público, por exemplo, é o aluno não enxergar que ele é capaz. E aí eu estou, assim, falando assim, de qualquer aluno. Pouco importa o ponto de partida. Sim. Do ponto de vista de procurador, eu sou intolerante com assédio sexual. Completamente intolerante. Então, bateu, aqui é demissão. Demissão, improbidade, e aí eu faço assim o kit completo: improbidade, crime e demissão do servidor. Eu sou completamente intolerante. E como pai e marido de Renata, assim, a intolerância, assim, o que irrita às vezes é quando tem trabalho demais e não dá para ficar tão próximo da família. Entendi. Um livro que mudou sua vida? Como Passar em Prova de Concurso, de William Douglas. Ah, você já falou, já tocou muito nisso. Bom, assim. é um livro sensacional. É um livro que ainda mudou é um minha livro vida. atual? É um livro atual. É porque ele ensina a base do estudo. Então, ele é um livro que ele nasceu, ele não é tão antigo, mas ele já nasceu clássico, porque ele ensina o básico. Tem um outro livro de um outro juiz federal também, que é sensacional, do George Marmerstein, que é Super Aprendizagem, que ele também é muito bom, também serve muito. Um outro livro aqui, que ele é estruturante e que você precisa ler, que é Arte da Prudência, de Baltasar Gracian. Ele foi o livro que fundamentou as 48 Leis do Poder. Esse livro ele é espetacular. A Arte da Prudência, Baltasar Gracian. Ele é muito, 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 muito bom. Assim, tem uma pancada de livro que eu gosto e gosto muito de fazer e fazer as leituras pontuais. Tem o Além do Direito, que é o do Posner, ele explicando um pouco que o direito é um pouco mais além disso. Então, assim, mas um livro bom para você botar na cabeceira e ler todo dia, Arte da Prudência. Um livro voltado para concurso, Como Passar em Prova de Concurso, do William Douglas. Bacana. Ou o do George Marmerstein, Super Aprendizagem. Os dois são excelentes. Se você tivesse que deixar uma memória, né, para as pessoas sobre você, qual é a marca que você acha que é o seu legado, que é aquilo que você quer que as pessoas capturem de Tiago? Disciplina, resiliência. Isso daí, se algo aqui tem como objetivo, eu não descanso até conseguir. Então, a disciplina é uma coisa que você faz mesmo não querendo. Porque normalmente a gente é refém da motivação. As pessoas querem ficar muito motivados para fazer as coisas. Estudar para concurso, por exemplo, desculpa aqui o ouvinte, é uma merda. Ninguém quer sentar na cadeira e estudar para verificar algo que não vai ter resultado provável. Porque você não sabe, se você estudando, se você vai ser aprovado. Então, é uma incógnita. Se o outro estudar mais que eu, não sei como é que eu vou saber. Como é que você se mantém motivado em um cenário indeterminado? Porque a motivação é quando você tem a certeza. Sim. Se você colocar aqui um chocolate ali, eu sei se eu esticar a mão, eu vou pegar. Então, a motivação para pegar o chocolate. Agora, em situações como perder peso, eu quero perder peso, é um objetivo muito abstrato. E sendo um objetivo muito abstrato, você não alcança, como é o concurso público. Então,
nesse cenário de lembrança, a disciplina sempre foi uma qualidade que eu, assim, desenvolvi muito. Porque você fazendo todo dia o que tem que ser feito, você vai ter o resultado. Que é mais ou menos isso. Perder peso é abstrato, mas perder, sei lá, 300 gramas por dia já é muito. Semana. Eu não faço dieta. Não, mas que eu estabelecer pequenas metas ali. Sim. É esse o caminho. É esse o caminho. É exatamente esse o caminho. Pequenas metas. E você fazer um pouco a cada dia. Você não precisa ter 6 horas, você não precisa ter 4 horas de estudo, você não precisa ter 8 horas de estudo. O que você precisa fazer é estudar sempre. Se você tem 1 hora, estude 1 hora. Se você fizer isso toda semana, são 5 horas. E no final de semana você dá um desconto, estuda 2 horas, 3 horas. Com isso você consegue fazer um planejamento para ser aprovado num prazo mais elástico. Mas você passa. Agora, se você esperar o momento e a oportunidade para ter 6 horas... não vai acontecer. E ele é prova disso, ele passou, viu? Ele é o atleta de Cristo, como diz dona Adeilza, não é isso? Atleta de Cristo. Exatamente. Atleta de Cristo, pai de Diana, obrigado, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E vocês que estão aí, continuem com a gente, sempre tem episódio novo toda quinta, tá bom? Até lá.